Estudar biologia pode parecer algo muito desafiador para muita gente, mas não é o que pensam mais de 480 mil inscritos no canal das videoaulas do professor Paulo Jubilu. Ele acredita que este é um método de aprendizagem com muitas vantagens para o aluno, que pode assistir e pausar a aula quantas vezes quiser, na hora e no lugar que lhe preferir. Mas esses não são os únicos atrativos das aulas do professor Jubilu, que virou uma espécie de showman com um estilo próprio de explicar os conteúdos mais temidos. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Catiane Cru. Oi, Lisa, uma boa tarde para você que nos acompanha nesta tarde. E é isso mesmo, você pode participar do nosso programa através do Twitter e do Instagram, Viva Voz Univale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. E é com ele que nós vamos conversar hoje, professor Paulo Jubilu, que é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também é mestre em Ciências e Tecnologia Ambiental aqui pela Univale e consultor de Biologia no programa Encontro com Fátima Bernardes na Rede Globo. Que bacana! Entre outras habilidades, a gente já quer agradecer. Obrigada pela presença, Jubilu. Eu que agradeço, Lisa. É um prazer estar aqui. Bom, a gente quer, para começar, entender por que você se tornou esse fenômeno das videoaulas, falando de biologia ainda, né? O que eu acho assim, eu faço um vídeo agradável, né? Eu acredito que, acima de tudo, eu passo uma mensagem no vídeo em que a pessoa se sente tranquila, percebe que eu falo uma linguagem simples para poder explicar conteúdos que muitas vezes são complexos. E o humor, a descontração, tira um pouco esse peso da ciência, que para fazer ciência e falar sobre ciência a gente tem que ser sério e sisudo, para passar a seriedade e conhecimento. Não, eu dou risada, eu explico de uma forma leve, e aí eu acredito que eu consiga falar com mais gente, né? Esse é o grande segredo. Mas eu acredito que a questão do humor é o que agrada muito. As pessoas gostam de vez em quando dar uma risada, se divertir. Então, por que não passar ciência de uma forma bem humorada? Legal. E eu falei dos números do canal, que são mais de 480 mil, Sim. mas você tem outros números exorbitantes, nós temos, né? O site, por exemplo, que é o Biologia Total, nós temos 4 milhões de acessos por mês. Nós temos também a página do Facebook, onde nós não trabalhamos com videoaula nessa página, a página que fala de biologia. Certo. Para todo mundo que quiser entender biologia, que é a ciência da vida. Então, tudo que a gente fala de biologia tem a ver com as pessoas, embora elas... não tem nada a ver. Tem a ver, sim, sem usar a linguagem técnica, sem usar o academicismo. Nós temos hoje 3 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas na página do Facebook. É uma página que atinge, por semana, 90 milhões de pessoas. Então, 90 milhões de pessoas leem o que eu posto, eu tenho uma equipe hoje que me ajuda, que a gente posta por semana. Então, é muita gente, muita responsabilidade. Muito bom. Bacana. Professor, eu gostaria de saber o que a rotina em sala de aula te trouxe de experiência e de contribuição para ter tanta descontração e facilidade com a explicação desses conteúdos através dos vídeos. Assim, descontraído eu sempre fui. Eu não aprendi isso dando aula. Na verdade, eu sempre gostei de me comunicar, desde a escola. Eu fiz o ensino médio aqui no CAL, né? E eu lembro que a professora fazia aqueles trabalhos para apresentar lá na frente. Eu adorava falar, adorava me comunicar. Ou seja, eu sempre fui um comunicador. E que encontrei na sala de aula uma forma de me comunicar. Por muito tempo eu me comuniquei dando aula. E a vida me proporcionou poder me comunicar de uma forma diferente dentro da internet. A internet me possibilitou isso. Então, assim, o que eu aprendi dando aula foi a entender as pessoas. Isso eu aprendi dentro da sala de aula, a perceber quando você está agradando, quando você não está agradando, o que é sério, o que não é. Isso a sala de aula me ensinou. Mas a comunicação foi uma coisa que eu trouxe de mim, é algo que eu gosto de fazer e que eu fui, na verdade, aperfeiçoando. Então, eu fiz curso de teatro, eu fiz curso de oratória, eu fui melhorando essa comunicação, que é uma coisa minha mesmo, desde criança eu gostava de fazer isso. Legal. Ô, Jubilu, e como é que foi a sua trajetória até chegar a esse ponto de ser professor do YouTube, né? Foi meio por acidente. Na verdade, eu era um professor de cursinho, né? Eu dava aula para pré-vestibular em Santa Catarina, depois eu fui para o Paraná. E eu acabei discutindo com uma aluna que era filha de um juiz. Uau! E eu não sabia. E o pai dela mandou me demitir. E aí o curso acatou e me mandou embora. Eu lembro que eu tinha 3 meses de casa. Eu tinha acabado de entrar naquele curso que naquela época era, para mim, era o auge da minha carreira. Eu falei, cara, cheguei aqui, agora eu vou bombar. E, na verdade, 3 meses, uma discussão, eu acabei sendo demitido.
E aí eu não tinha o que fazer. Eu sempre digo assim, foi muito acidental o que aconteceu, porque eu fiquei decepcionado depois de 12, 13 anos dentro da sala de aula, ser tratado dessa forma. Eu falei, cara, eu vou parar de dar aula. Eu vou parar, não vou dar mais aula. Aí eu pensei, mas antes de parar de dar aula, eu vou gravar as minhas aulas e vou jogar no YouTube. E eu pensei assim, vai ser o meu legado para a humanidade. Então, quando alguém quiser estudar biologia, vai ter minhas aulas lá, porque o que eu pensei? Se eu não vou mais dar aula, se eu não vou mais ser biólogo, eu vou esquecer tudo aquilo que eu estudei. Então, antes de esquecer, eu vou gravar vídeos e vou jogar na internet, aí eu vou deixar isso mais eterno. Só que a partir do momento que eu comecei a jogar os vídeos com essa linguagem mais simples, descontraída, sentado, como se fosse um bate-papo com o aluno, sem usar quadros, sem usar giz, uma coisa mais descontraída, começou a ter muito acesso, fazer muito sucesso. E aí eu pensei, eu acho que isso aqui vai dar certo. E aí logo já desisti da ideia de parar de dar aula e continuei sendo um professor, mas agora um professor virtual. Larguei as salas de aula, mas agora eu estou nas câmeras, né? E uso as câmeras para poder falar de biologia com essas pessoas. Depois do YouTube, eu lancei o site, onde eu poderia, além das videoaulas, oferecer material didático, simulado. Hoje o site conta com uma tecnologia de gamificação. Então, o aluno, quanto mais ele estuda, mais ele vai evoluindo. Então, ele é uma bactéria, e aí ele estuda um pouco, vira um protozoário, depois ele vira uma minhoca. Olha. E eles ficam super felizes de virar minhoca, de virar tubarão. Então, depois que a gente botou essa tecnologia de gamification dentro do site, a interação deles melhorou muito. O aprendizado melhorou muito. Então, hoje nós temos o Biologia Total, que é uma plataforma de ensino de biologia. Então, nós temos a parte da educação, que é o site e são as videoaulas, e tem uma parte de falar de biologia para o público leigo, que é o Facebook, que são as outras, a TV, o rádio, onde a gente fala de assuntos do cotidiano, educando as pessoas não sabem reciclar lixo, as pessoas não sabem como fazer a utilização de água da chuva, as pessoas não sabem nada de biologia, né? A maior parte da população brasileira não sabe nada. Então, pequenas informações que a gente pode dar para melhoria e para o respeito ao meio ambiente, já é um ganho astronômico que hoje a gente consegue fazer. Jubilu, e nós falávamos no início da quantidade de pessoas que seguem o teu trabalho, seja no YouTube, no Facebook. Eu gostaria de saber como é que você se relaciona com todo esse público. Tem algum contato mais próximo? Como é que funciona? Assim, eu recebo... A gente tem uma média, assim... Eu digo nós, porque eu tenho uma equipe de 10 pessoas hoje me ajudando nesse projeto. Ou seja, já está um pouco maior. Então, às vezes eu falo a gente, mas por que ele fala... Não, porque tem muita gente já me ajudando para tudo. Quantas pessoas? Somos 10 pessoas, 10 né? E ainda nós temos empresas terceirizadas de tecnologia, que também dão esse apoio dentro da tecnologia. E tem a parte da imprensa... Tem vários profissionais de jornalismo, biólogos, que me ajudam nessa trajetória. As pessoas não têm ideia, mas eu recebo só no YouTube, por mês, 60 mil mensagens. Então, assim, se eu fosse responder todas elas, eu só ficaria respondendo mensagem. Então, eu tenho uma equipe hoje que se relaciona com essas pessoas e pegam os comentários mais relevantes e me passam. As pessoas estão pedindo isso, as pessoas não gostaram daquilo. Mas eu procuro não ler muito os comentários, porque tem muita gente elogiando, mas quando eu vejo alguém xingando, eu fico um pouco afetado. Me faz mal. Então, eu prefiro botar sou sensível. Claro. Né? Eu prefiro... Então, o pessoal que está ouvindo e vendo, por favor, não xingue as pessoas na internet, verdade. Porque é um ser humano. É feio. Você não gosta do trabalho da pessoa, só não acompanhar. Perfeito. Mas não precisa tentar ofender, humilhar. E aí, eu tenho um grupo de pessoas que lê, selecionam e aí me passam as mensagens mais relevantes. Muito legal. E você tem ideia de que público é esse? Quem são essas pessoas? Olha, hoje eu tenho desde da avó até o presidente de uma grande empresa. É um público muito variado. Mas ele está mais concentrado entre os 15 anos, 16, 17 anos, até os 24, 25 anos. Ou seja, eu falo com o público jovem. Embora agora a gente tenha um público mais velho, o meu público mais forte são os adolescentes e os adultos jovens, vamos dizer. Adolescentes, né? Eu imagino até que a linguagem jovem é realmente uma ferramenta fantástica que vai atingir outros públicos além do jovem. Exatamente. Né? Você pode falar de forma jovem, sem parecer o velho tentando ser moderninho, né? Usando aquelas gírias que não existem mais. E por isso que quando eu seleciono as pessoas para trabalhar comigo, eu procuro pessoas jovens para que elas me alimentem com a realidade do mundo deles, o que eles estão ouvindo, o que eles estão querendo. Eu faço as palestras
não porque eu gosto, porque eu odeio pegar avião, mas eu faço muita palestra para ter contato com o público fisicamente, não virtualmente, para falar com eles e entender o que eles querem. É perfeitamente possível você ter uma linguagem jovem e falar com pessoas que são bem educadas, que têm uma educação mais avançada, desde que você não seja chulo, né? Desde que você não use palavras de baixo escalão ou gírias que possam agredir, você consegue ter uma linguagem descontraída e não ser acusado de, não tem conteúdo, não sabe do que está falando. Para isso eu tenho jornalistas, né, que me ajudam. Legal. Jubilu, não podemos deixar de ressaltar que nesta semana você participou da 3ª edição do Bioencontros, evento que marca aí as comemorações do Dia do Biólogo aqui na Univale. Aproveitamos para te parabenizar por essa data. E eu gostaria de saber qual foi a sensação de participar desse evento, voltar à tua instituição de ensino médio, enfim, e também no mestrado, né? Qual foi a sensação? Não, foi muito legal, porque quem recebe essas mensagens, né, é minha esposa, ela é minha empresária, vamos dizer assim. E ela falou, o pessoal da Univale está te convidando para dar uma palestra lá. E eu fiquei muito feliz, porque, imagina, você estudou aqui, você fez todo o ensino médio, depois você fez o seu mestrado, de repente você volta para conversar com os alunos que estão no lugar que você já esteve, né? Para compartilhar a experiência. Tanto que eu não cobrei nada, né? Eu vim e falei, cara, eu vou com o maior prazer, para mim foi uma grande honra estar aqui. E principalmente assim, o meu orientador estava assistindo a palestra, ou seja, pessoas que me ensinaram muito, que me ajudaram a chegar onde eu estou, e hoje estavam ali comigo, me parabenizando, que legal o teu trabalho, isso não tem preço, isso me deixa muito feliz. Qual foi o tema da palestra? Você falou sobre o quê? Eu falei sobre biologia, eu falei sobre tudo, falei sobre videoaulas, falei um pouco de como as pessoas veem o biólogo, as pessoas associam muito o biólogo com bicho, e, na verdade o biólogo tem uma formação muito mais ampla do que apenas animais, e conversei um pouco com eles assim sobre o mercado de trabalho, sobre a questão de ter ideias, sobre o fato de sempre que você tem uma boa ideia, a maior parte das pessoas vai te dizer que não vai dar certo, que foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu falei, vou botar a videoaula na internet, você é maluco. Que eu tenho até uma frase que é a seguinte, quando as pessoas começam a te chamar de louco, significa que você está no caminho certo. Então, quando você fala que tem uma ideia, a pessoa, você é maluco de fazer isso? Eu estou no caminho certo. Então, eu dividi um pouco, assim, as dificuldades que eu tive para chegar onde eu estou hoje, que são as mesmas dificuldades que eles estão enfrentando. Não é nada diferente. Então, eu reprovei em disciplinas da faculdade, eu fui demitido, ou seja, eu fracassei muito e continuo fracassando antes de atingir o que é esse sucesso que as pessoas dizem, tem sucesso porque está aparecendo, não sei o quê. Mas demorou muito para acontecer isso e erro como todas as pessoas. Jubilu, teve um momento na palestra em que foi aberto para perguntas, né? E o pessoal perguntou a respeito do hábito de estudar, como é que faz para memorizar toda essa questão da biologia. Eu aproveito para citar um dos vídeos do teu canal, que se chama Como Desenvolver o Hábito de Estudar, e eu gostaria de saber o que tu quer falar com esse vídeo, qual o recado que tu deseja passar? O que eu quero, às vezes me assusta muito quando a pessoa fala assim, como é que eu faço para memorizar algo? Se você precisa se esforçar para memorizar algo, significa que aquilo não está te emocionando, não é uma informação que, de certa forma, você está apaixonado por estar fazendo aquilo. Então, quando eu fiz o vídeo do hábito de estudar, eu falei o seguinte, quando é que você vai adquirir o hábito de estudar? Quando você estiver apaixonado pela sua carreira ou por aquele objetivo que você quer atingir. Caramba, eu quero ser um grande biólogo. Eu estou apaixonado por isso. E aí eu encontro uma razão para estudar. Então, quando eu tenho uma razão para estudar, eu não preciso de muita técnica para memorizar, porque eu sei que aquilo faz parte do processo que eu quero para atingir a minha meta, onde eu quero chegar. Então, a dica que eu sempre dou é, procure fazer aquilo que você ame, se apaixone pela sua profissão, porque aí estudar vira um mecanismo para você melhorar profissionalmente. Aí sim, você está emocionado, aí fica muito mais fácil aprender. Não precisa de técnica de memorização, canta uma musiquinha, até porque você não vai saber o que está cantando. Então, a principal ideia mesmo é justamente essa. Apaixone-se, encontre o que você ama, e isso não significa vir para a faculdade e, hoje vai ser demais, eu amo isso, e que o teu trabalho vai ser maravilhoso. Não, vai ser chato, você vai ter aulas chatas, vai dar um trabalho desgraçado, você vai pensar em desistir, mas você não vai desistir porque você está apaixonado. E aí você continua em frente, continua estudando. E aí estudar tem um significado para você. Enquanto não se apaixona, não tem significado. Aí sim, vai ter que cantar musiquinha, vai ter que fazer analogias, porque aí não consegue guardar informação. Muito bom. Depois do intervalo a gente volta a conversar com o professor Paulo Jubilu.
Estamos de volta e hoje o Viva Voz está conversando com o professor Paulo Jubilu a respeito de biologia, o ensino da biologia na internet. Professor, gostaria de saber se você atualmente considera vídeos educativos no YouTube como um nicho de mercado não explorado. De certa forma, produzir videoaulas é um negócio rentável? Parece que mas não é tão fácil assim. Ele já foi um nicho não explorado, mas o meu case, né, inspirou muitos professores a gravarem aulas para o YouTube. E hoje tem muita aula. Hoje está muito mais difícil o professor aparecer porque diluiu um pouco, né? Antes, quando eu comecei, poucos professores gravavam videoaula. Depois as pessoas se encorajaram e muita gente está produzindo conteúdo hoje. Qual é o erro que eu vejo? São professores que pegam a linguagem da sala de aula, que já é uma linguagem ultrapassada, e simplesmente ligam uma câmera e dão uma aula igual eles dão na sala de aula. Isso não é inovar. E falam em inovação. Isso não é inovar. Você continua dando aula do século passado. A ideia, desde a primeira aula que eu gravei, poxa, se eu estou dentro da internet, se eu estou num lugar moderno, de tecnologia, eu não posso fazer a mesma coisa que eu faço em sala de aula. Então, a primeira coisa, não existe quadro, não existe giz. Nas videoaulas que eu faço. Tudo, eu uso quadro digital, eu uso animação gráfica, tudo que tem de tecnologia para facilitar o ensino de biologia, eu coloco dentro da videoaula. Se você assistir uma videoaula minha hoje, ela parece um Discovery Channel. Porque enquanto toda aula está aparecendo animação, está aparecendo um vídeo, está aparecendo uma foto, ela é muito dinâmica para um cérebro de um jovem hoje que é um jovem dinâmico. A minha geração só foi ter internet com 15, 16 anos. Essa geração que eu falo agora, eles nasceram com a internet. Então, eles têm um cérebro que é preparado para ver várias coisas ao mesmo tempo. Algo que o meu cérebro não consegue. E, às vezes, a gente transfere isso para o jovem falando, eles também não vão conseguir. Mas eles conseguem. Então, falar rápido para um jovem hoje não é um problema. Fazer uma aula cortada. Eu peguei muito a linguagem dos vlogs, né? Que fazem muito sucesso no YouTube. E eu peguei aquela linguagem que fazia isso. Eu falei, cara, vamos botar essa linguagem que a molecada tá gostando. Vamos botar isso dentro da aula. Ou seja, vamos falar um pouco a língua deles. Vamos mostrar tecnologia. Tecnologia não significa você ter um quadro digital e ficar passando foto como era no PowerPoint. Eu vejo muita gente fazendo isso. É simplesmente usar uma animação para ilustrar aquilo que você está falando. Uma coisa que, no final da tua fala, você fala, olha só, e olha essa animação que legal. Aí o aluno, pô, caramba, entendi, que legal. Aí ele se sente emocionado porque ele fala, eu não tenho problema em aprender. Na verdade, é que estão passando as coisas erradas. Hoje você vê, por exemplo, jovens que são acusados de transtornos bipolar, déficit de atenção, e aí começa a medicar essas pessoas. O meu filho, ele não presta atenção, ele tem déficit de atenção. Talvez ele não esteja prestando atenção porque o conteúdo é chato, porque a escola está chata e não tem interesse para ele. E aí dão uma medicação como se fosse a droga da obediência, né? Que a Ritalina, por exemplo, o Brasil é o país que mais consome Ritalina em jovens, crianças que são diagnosticadas com déficit de atenção, com hiperatividade. Na verdade, são jovens do novo século, jovens que são estimulados, querem estímulos mais rápidos, e aí vem aquele blá 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 do século XIX e achando que o aluno quer isso. Entendi. Agora, Jubilu, para fazer uma aula como essa que você estava relatando agora, exige uma produção incrível, né? E pelo que eu entendi, só para entender um pouco a formatação, você também explora bastante as aulas ao vivo? Sim. Ou não? Ainda continua? Eu faço menos do que eu já fiz, porque a aula ao vivo é um momento de interação com os alunos naquele momento. Legal. Né? Mesmo estando virtualmente, o aluno sente que ele está interagindo contigo ali. Claro. Então, isso valoriza muito a sua imagem, né? O aluno tá te vendo ali e fala, pô, o cara existe mesmo, não é? E até para mostrar, assim, que quem sabe faz ao vivo. Ou seja, não precisa de edição. Às vezes você, é editado, por isso ele consegue fazer isso. Não, aqui ao vivo a gente consegue fazer uma coisa legal também. E você movimenta muito as redes sociais quando você está ao vivo. Claro. Então fica aquela interação, aquela brincadeira, aquela descontração, e é muito legal. Mas hoje realmente eu tenho problema de tempo, né? Para fazer muita aula ao vivo. Entendi. Mas pelo que você está contando aqui, você adora fazer tudo isso, né, Jubilu? Você falou da paixão. Você eu sou apaixonado, mas dá um trabalho. Hoje tem videoaula minha, por exemplo, que ela demora, às vezes, 2 a 3 semanas para ficar pronta. Porque eu escrevo roteiro, eu vejo a melhor forma de ensinar aquilo, eu pesquiso lá fora. Por exemplo, eu vou dar uma aula de evolução. Aí eu vou lá fora e pesquiso artigos científicos, como se ensina evolução. O que as pessoas estão estudando? O que os pesquisadores, cientistas estão dizendo desse tipo? E eu vou pegando ideias e vou botando no roteiro. Eu digo que hoje
eu sou um melhor professor porque eu tenho tempo de estudar. Quando eu era um professor físico, eu tinha que dar 30, 40 aulas por semana, não tinha tempo de estudar. O máximo que eu conseguia era ler uma revista num sábado, num domingo, e continuar essa sobrevivência eu chamo de professor boia fria, porque eu dava aula um dia numa cidade, no outro dia eu dava em outro, então eu ficava viajando, falava, cara, eu pareço um boia fria mesmo, de tanta aula que eu dou, e eu não consigo estudar. Certo. Jubilu, no decorrer de toda a história do Biologia Total, teve alguma história marcante de alguns dos teus alunos virtuais, podemos dizer assim, que tu conheça? Sim. Então, essa é uma boa pergunta, porque é engraçado, mas eu faço amigos virtuais, alunos que estão o tempo todo te mandando... O cara te escreve tanto que uma hora você guarda o nome dele, né? Ele vira mesmo o teu aluno como se fosse na sala de aula. O que eu gosto no meu trabalho é o fato de eu conseguir impactar a vida das pessoas de uma forma positiva. Então, quando eu vejo um depoimento de um aluno, poxa, Jubilu, eu moro no interior do Piauí, eu não tinha acesso à educação e, através das tuas videoaulas, eu consegui passar numa universidade federal, eu consegui passar no vestibular e estar no curso que eu sempre sonhei. Isso é muito gratificante. Então, eu acho que todos nós, quando a gente nasce, a gente pensa, eu quero fazer alguma coisa para melhorar o mundo. Então, eu consigo, de certa forma, deixar o mundo um pouquinho melhor com o meu trabalho. E isso que me deixa mais feliz. Eu vejo que alguns temas são muito interessantes em alguns dos seus vídeos, porque são temas mais do cotidiano mesmo, né? Daí os meninos até levantaram uns que vocês puxaram aí. Águias atacam seres humanos, né? Isso, Então, acho que essas coisas são muito atraentes, né? O nosso projeto agora é voltar para o YouTube com essa linha de vídeos. Ou seja, vamos falar agora, não vamos dar aula. Vamos falar de biologia num vídeo agradável para o público em geral que quer ter conhecimento. O ser humano, ele é curioso por natureza. Então, se você botar uma linguagem bacana lá sobre um assunto, ele vai assistir. Então, o nosso próximo projeto agora, um projeto um pouco audacioso, as pessoas não acreditam na evolução, né? Tem muita gente que nega a evolução e a gente vê isso na página, a gente bota lá, somos parentes do chimpanzé, as pessoas ficam ofendidas. Então, as pessoas... Eu tenho a necessidade de ter uns vídeos de evolução. Então, nós vamos fazer agora uma série de vídeos em Galápagos, que foi onde o Charles Darwin foi e fez a teoria da evolução. Então, em novembro, nós estamos indo para Galápagos para gravar um monte de vídeo para explicar evolução para o público leigo. Não é para quem vai fazer prova, para quem vai fazer vestibular, para quem está na faculdade, não. Quem quiser saber sobre evolução, tá aí, um conjunto de 10, 15 vídeos para você que quer aprender um pouco mais aí sobre a vida. Muito bom. Que legal. Jubilu, além dessa sessão de vídeos que vocês vão fazer lá, tem algum outro projeto que vocês têm em mente pro canal, pro site? Tem um mais grandioso ainda. Porque assim, você começa humilde, né? Começa com um videozinho lá, tal. Daqui a pouco começam a abrir portas que você nunca imaginou que abririam, né? Eu nunca, quando eu estudei biologia, eu falei, eu vou fazer sucesso na internet. Nem tinha, a internet já estava no começo ainda. Não foi algo planejado. Mas o plano mais audacioso agora é ir para os Estados Unidos e ficar um ano lá para ganhar fluência em inglês, para que eu possa fazer vídeos em inglês. Porque agora a ideia é, se eu posso ensinar biologia para quem fala português, por que eu não posso ensinar biologia para o mundo? E é possível, né? Tudo é possível. Basta você... E não é difícil. Claro. Basta você ir para os Estados Unidos, ficar um ano lá, aprender inglês e gravar. Quando falava os Estados Unidos ensinar para o mundo, as pessoas olham e falam assim, nossa! Mas é simples, é só saber inglês, gravar um vídeo e botar na internet. Não tem muito segredo. Então tu tá no caminho certo, né? Claro. Surpresa. Isso, se eles estão me chamando de louco é porque eu estou no caminho certo. Boa. Legal. Ô, Jubilu, e assim, o que você vê de mais difícil e chato, vamos dizer, no atual sistema educacional, né? O que tem que mudar já, porque senão os alunos não vão continuar, né, acompanhando. As pessoas me perguntam, às vezes também, junto com essa tua questão, a questão de as videoaulas, por serem mais dinâmicas, vão substituir a escola. Tem essa frase, né? Tá. E isso não é verdade. O que eu acredito é que as videoaulas podem ajudar a escola. Porque por que ao invés de eu usar o espaço da sala de aula, eu ficar lá dando uma aula expositiva, falando, o aluno sentado só me ouvindo, por que eu não faço esse aluno assistir uma videoaula em casa sobre o assunto que eu quero que ele aprenda e usar o espaço da sala de aula para tirar dúvida, para criar uma situação, problema onde todos possam interagir, para construir conhecimento.
Toda pessoa, ela só adquire conhecimento se ela pratica, se ela usa aquilo. Então, o aluno sentado na escola, de forma passiva, absorvendo o que o professor fala, não é o sistema certo. Tem estudos que mostram que depois de 3 dias o aluno esquece quase 90% do que o professor falou em sala de aula. Então, por que o professor não pega e fala, cara, quer saber? Ao invés de eu ficar aqui jogando um monte de informação para vocês, assiste a videoaula sobre esse assunto hoje à tarde e amanhã vamos fazer um trabalho diferente. Eu vejo hoje o professor da escola do século XXI não como um professor, eu sou o centro do universo, mas como um tutor. Ou seja, que vai ajudar o aluno a construir esse conhecimento. Ah, olha, tem esse livro aqui, por que você não lê isso? Por que você não assiste esse vídeo? Por que você não olha esse site na internet? Professor, estou com essa dúvida. Eu vou tirar essa dúvida. O professor mais participativo do processo de aprendizagem do aluno. Eu acredito que aí a escola... Claro, isso é difícil de você fazer, porque os próprios alunos também negam. Porque já estão acostumados com um sistema onde eles não precisam fazer força. Pô, o aluno fica 10, 12 anos na escola, ele sai da escola sem saber quase nada. Eu vejo pessoas assim que são formadas, você fala sobre descobrimento do Brasil e o cara não lembra. Pô, você faltou as aulas de história do colégio, não aprendeu nada, ficou 13, 12 anos na escola, e aí? E às vezes ficou 5 anos na faculdade, saiu também, e aí? E você foi um tempo perdido. Então, mais direcionar essa questão de vamos tirar o professor um pouco do centro do universo na sala de aula, vamos botar ele lá junto com os alunos e criando atividades diferentes do que o CUSP-GIS tradicional. E esse modelo é fracasso total. E eu já pratiquei muito esse modelo. Eu acredito que eu fui demitido porque eu não sabia usar um outro modelo. E só quando eu saí desse sistema, porque o meio, ele influencia muito a gente, né? O que a gente está observando, a gente acha que aquilo é a verdade. Claro. Quando eu saí do meio e tive tempo de estudar, de observar o que é feito lá fora, em algumas escolas pelo mundo que são modelos de ensino, eu falei, peraí, gente, dá para fazer uma coisa legal, vamos tentar? Vamos, mas quebrar paradigmas é muito difícil. Claro. Romper um modelo que dá certo há 200 anos, dá certo entre aspas, é muito complicado. E você vai ter a rejeição dos seus colegas de trabalho, dos alunos. Não é um caminho fácil. Por isso que é difícil mudar. Muito legal. Olha, um prazer ter você por aqui. O prazer foi meu. Parabéns mais uma vez pelo Dia do Biólogo. A gente conversou com o Paulo Jubilu. Se você não viu ainda, vale a pena entrar lá no canal do YouTube. Muito legal, muito legais as aulas dele, né, Catiane? É isso mesmo, Lisa. Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima edição do Viva Voz. Muito obrigada pela audiência.